Foram meses de estudo, adaptações por causa da pandemia, muita ansiedade para saber quando o Enem é mesmo ser realizado. Mas finalmente está chegando o dia. As primeiras provas vão ser aplicadas amanhã. E o candidato, além de um documento e da caneta, agora tem mais um item obrigatório para levar: a máscara. Vai sair de casa para ir à praia neste verão? Então a gente informa as recomendações para você aproveitar o sol sem dar espaço para o novo coronavírus. Você deve utilizar máscaras enquanto você estiver na praia? A gente tem que proteger a gente e proteger o próximo. E o hábito intensificado na pandemia, a leitura. Utilizei do tempo livre, entre aspas, para ter uma produtividade nesse sentido. O JPP2 deste sábado, dia 16 de janeiro, começa agora. Boa noite para você. 161.506 paraibanos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Amanhã, primeiro dia de provas, além da redação, os candidatos vão responder questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. As escolas se prepararam bem para receber os candidatos, seguindo protocolos sanitários. Yasmin quer fazer uma boa pontuação no Enem para entrar no curso de medicina veterinária. Em consequência da pandemia, a gente foi obrigado a estudar através de um ensino remoto, que é relativamente novo para muita gente. Em relação à prova, também é algo totalmente novo, diferente, porque tem o uso de máscaras, tem a questão de estar prevenida para não contrair o vírus do Covid. Vai ser um Enem bem atípico. É só olhar para os locais onde vão ser aplicadas as provas. Na Escola Municipal Castro Alves, no Funcionários 1, em João Pessoa, tem álcool em gel nas entradas e na sala de aula. Aqui, mais de 300 candidatos estão inscritos para fazer o exame. Em relação ao ano passado, o número de salas usadas aumentou de 8 para 12 e vão ser 28 pessoas por sala nesta escola. Para evitar qualquer aglomeração, a escola disponibiliza de 2 entradas e 2 saídas. Os funcionários da escola também vão estar lá fora, orientando os candidatos para que entrem o quanto antes, também para evitar aglomeração. E já se posicionem dentro da sala de aula até que o exame comece. Os candidatos não vão aglomerar lá fora. A proporcionalidade que eles vão chegando, já vão entrando. Ao entrar em cada sua sala, como eles já vão ser orientados lá fora também por alguns funcionários que vão ficar já orientando onde é a sala dele, eles já vão chegar. Aqui já vai ter 2 aplicadores para identificação, para higienização com álcool e também eles já vão aferir a temperatura, né? O leitor de temperatura, aquele da testa, como é conhecido. E aí ele já vai adentrar a sala de aula sem aglomerar aqui, porque antes a gente permitia que ele fizesse a fila para identificando. Agora não, chegou, apresenta o documento, faz a higienização e já entra direto. Vai ser ocupar uma carteira e outra não. Aí aqui vai estar isolado essa vai ser ocupada, essa não, e assim vai. Esta outra candidata, que também se chama Yasmin, de Mamanguape, reconhece as dificuldades do ano para o estudante, mas é confiante. Eu consegui me preparar em casa através de livros e da internet, por meio de plataformas de estudo. Eu desejo que amanhã todos tenham uma ótima prova, todos se saiam muito bem e não esqueçam álcool em gel e máscara, hein? Boa prova para todos. É isso aí. Os portões vão ser abertos às 11h30 da manhã. Os estudantes podem entrar no local de prova até 1h da tarde e as provas começam a ser aplicadas a 1h30. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para entregar as provas. E Silvia Torres, que fez essa reportagem que a gente acabou de ver, participa agora ao vivo, reforçando informações importantes para garantir a saúde do estudante amanhã. Não é isso, Silvia? Boa noite para você. Exatamente, Hildebrando. Boa noite para você, boa noite a todos. São cuidados, começando por um que é obrigatório, tá? Que é o uso da máscara, para ter acesso a esses locais de prova, né, do exame aí do Enem, só mesmo usando a máscara, tá? Mas não é de qualquer jeito não, tá?
Mas eu vou contar com o Rainer Nascimento, que é biomédico, e ele é quem vai detalhar para a gente como é que essa máscara deve ser usada, tá? Até mesmo porque se ela não for usada de forma adequada pelo candidato, ele pode ser eliminado, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Silvia. Boa noite a todos. Não adianta apenas usar a máscara, é preciso garantir que a máscara se torne eficaz, né? E a eficácia da máscara vai ser garantida se for usada, claro, uma máscara limpa, né? E também bem justa ao rosto. Então, existem vários tipos de máscara, a gente sabe que tem disponível, desde a N95, máscaras cirúrgicas descartáveis como essa que eu estou usando, ou máscaras de tecido. Não importa, todas elas podem ser eficazes desde que bem usadas, né? Bem justas ao rosto. Quando for manipular para tirar em algum momento, sempre manipular pelas laterais, segurando nas hastes. E é bom lembrar que o único momento oficialmente que será necessário você retirar a máscara, porque em todos os demais momentos é interessante que você fique com ela, é quando for se identificar na porta da sala, Silvia. E aí o fiscal vai solicitar que você retire por alguns segundos, apenas para consultar o documento e verificar. Em seguida, rapidamente você coloca novamente, sempre manipulando dessa forma como eu expliquei. Muito e bem, dentro da laterais, sala, não é? Exato. Muito bem. Agora tem uma situação que o candidato ele pode ser eliminado, né? Se ele tiver, enfim, com a máscara pela metade, porque o INEP recomenda que o candidato esteja usando a máscara cobrindo nariz e boca, tá? Desse jeito aqui que a gente tá? Porque muita gente acaba, eu tô meio sufocada e tal, aí acaba puxando a máscara e deixando o nariz à mostra. Isso não pode, né? Não pode exatamente porque perde totalmente o sentido e a eficácia do uso da máscara. Inclusive, é um ponto passível de desclassificação, né? Então, mesmo depois que o candidato entrou na sala portando máscara, mas em algum momento durante a prova mesmo, os fiscais perceberem que está havendo um mau uso da máscara, isso pode ser um ponto, sim, de eliminação. Muito bem. A recomendação do INEP é que se leve pelo menos 3 máscaras, né? Porque aí tem gente que quer beber água, enfim, são muitas horas de exame, né? De prova, ou comer alguma coisa. O ideal é que se leve assim, em torno de 3 máscaras e um saquinho para você poder guardar, acho que for usando. Sim, com certeza. Uma máscara insuficiente, né? Lembrando que, em média, né, os candidatos ficaram lá no mínimo 4 horas fazendo prova. E por ser uma prova que muita gente tinha expectativa, claro, né, um momento muito importante para esses candidatos, gera nervosismo, gera ansiedade, e isso reflete em um maior suor, né? Ou seja, a máscara fica úmida até mais rápido do que o normal. Geralmente a gente recomenda a troca de máscaras em média a cada 3 horas no nosso dia a dia, então vamos imaginar que amanhã essa necessidade seria até menor de tempo. Então, a cada 2 horas trocar a máscara, ou seja, é interessante que o candidato leve no mínimo 2 máscaras extras, além daquele que vai chegar portando. E o transporte dessa máscara não pode também ser de qualquer jeito, não pode simplesmente ser dentro do bolso ou levada de qualquer maneira, sempre dentro de um saquinho plástico, tá? Para justamente fazer o transporte dessa máscara e não encostar ela em qualquer canto, qualquer superfície, para não contaminar. Ok, muito obrigada, Rainer. E olha só, gente, sempre usando álcool em gel, se vai levar água ou algum alimento, você já higieniza de casa, leva no saquinho, enfim, tudo para evitar a contaminação, tá? E o Debrando é com você. Recomendações ótimas, Silvia. Muito obrigado, bom trabalho para você. Obrigado. Quem for diagnosticado com Covid-19 ou apresentar sintomas do novo coronavírus ou de outra doença infecto-contagiosa, deve comunicar ao INEP pela página do participante e pelo telefone 0800 61 61 61. Esses candidatos vão ter direito de fazer o exame em um outro dia. Para garantir o deslocamento sem problemas, o deslocamento dos candidatos, vai ter aumento na frota de ônibus aqui em João Pessoa e em Campina Grande também. Arthur Lira, lá em Campina, tem os detalhes para a gente. Oi, Arthur, boa noite. Boa noite, Debrando. Boa noite para você que nos acompanha. Exatamente. A gente tem visto que por causa da pandemia a frota tem sido reduzida nas cidades, mas por causa da prova do Enem nesse domingo, tanto Campina como João Pessoa vai reforçar aí essa disponibilidade. Aqui em Campina Grande,
as linhas dos bairros começam a circular já a partir das 6 horas da manhã. E quando for às 10 horas, as principais linhas que têm a maior demanda, né, como a 303, 333, 090A, 909, 263A, 910, 245 e 110, vão ser reforçadas a partir das 10 horas da manhã. Nos distritos de Galantes, São José da Mata, Genipapo e Catolé de Boa Vista, aos domingos não estão tendo ônibus, mas por causa da prova do Enem, nesses distritos, os ônibus começam a circular a partir das 10 horas. Campina Grande vai ter uma frota reforçada aí de 42 ônibus. Em João Pessoa, a CEMOB também divulgou o plano, que é bem direto. Os ônibus que estão circulando aos domingos, mesmo na pandemia, vão ser reforçados a partir das 9h30 da manhã. E as linhas que não estão circulando nessa pandemia em João Pessoa, nesse domingo, vão começar a circular a partir das 9h30 da manhã. São 15 linhas que vão ser reforçadas, um ao todo aí de 50 ônibus extras. A gente reforça também para quem vai fazer a prova de táxi, de aplicativo, ou então de mototáxi, ou até quem vai de carro próprio ou moto, também ter cuidado com o horário, né? Evitar sair de última hora para não se deparar com congestionamento. Uma outra orientação é também buscar estacionar nas ruas adjacentes, já que pode surgir essa dificuldade. Só reforçando que os portões abrem às 11h30 da manhã e fecham à 1h da tarde. Volto com você. Pelas informações, Arthur. Lembramos que o candidato deve levar um documento oficial com foto. Só vai ser permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. E estão proibidos dispositivos eletrônicos, como celulares e calculadora. O candidato não pode ficar com chave com alarme, nem fone de ouvido, óculos escuro e relógio. O Paraíba Comunidade deste domingo é todo voltado para o Enem. Está cheio de dicas e informações importantes para os alunos. O programa começa bem cedinho, logo depois da Santa Missa. Segundo informações da ESA, o domingo aqui na Paraíba deve ser de céu com bastante nuvens e também com temperaturas mais elevadas que nos últimos dias. Aqui no litoral, tudo indica que pode chover mais de forma passageira, principalmente durante a madrugada. Brejo e Agreste também com céu encoberto neste domingo. Cariri, Curimataú e Sertão com predomínio de sol e com temperaturas, olha só, que podem chegar até 37 graus. E no Alto Sertão, céu parcialmente nublado, podendo ocorrer chuvas rápidas no fim do dia. No Agreste, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Maravilha! Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente mostra que a leitura virou uma aliada de muita gente nessa pandemia. Mas a gente volta já. JPB2 de volta. Deve acontecer amanhã ou segunda-feira a chegada aqui no estado de pacientes com Covid-19 vindos de Manaus. 15 leitos de enfermaria estão disponíveis no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui em João Pessoa. A Paraíba é um dos 7 estados que vão receber pacientes do Amazonas. A enfermaria do HU está equipada com leitos elétricos, bombas de infusão, ventiladores mecânicos e material para ventilação não invasiva. Cerca de 60 profissionais estão envolvidos nessa ação de ajuda humanitária. Vamos agora aos números da pandemia do novo coronavírus aqui na Paraíba. Com 11 novas mortes, sendo 10 nas últimas 24 horas, o estado chegou à marca dos 3.880 óbitos por Covid. No boletim de ontem foram 12 mortes, 176.835 nos têm ou já tiveram a Covid-19. Foram 838 novos casos nas últimas 24 horas. Ontem, outros 770. 55% dos leitos de UTI disponíveis aqui na Paraíba estão ocupados. Esse número é maior que os 53% de ontem. Na região metropolitana de João Pessoa, a ocupação passou de 58% para 57%. Na região de Campina, queda leve de 68% para 67%. Já no Sertão, um salto. Ontem, as ocupações dos leitos de UTI era de 40%, hoje é de 56%. 132.838 paraibanos já se recuperaram da Covid-19. Ir à praia, neste verão, requer cuidados. E não é só com sol para evitar queimaduras na pele, também um futuro câncer. Diante de uma pandemia, a máscara não pode ser esquecida, nem o distanciamento social. Ir à praia,
Em pleno verão é o que muita gente gosta de fazer. Mas será que é indicado com o coronavírus circulando por aí? Neste momento, não há nenhum decreto que proíba as pessoas de frequentarem a praia. Mas é claro que esse passeio pode trazer algum risco se houver aglomeração. Mas o que é que as autoridades consideram que é uma situação perigosa? O grande parâmetro que nós temos que usar ao longo desse verão é entender se a faixa de areia está cheia demais, e quando você precisa contornar as pessoas na faixa de areia. E é claro que você também, ao fazer isso, precisa observar se quando a faixa de areia está tomada, se as pessoas estão de máscara ou não, né? Luciana foi com a filha para o Cabo Branco. Ela explicou o que faz para se proteger. Trazer a máscara e usar quando tiver que fazer alguma interação com alguém. A gente está ali com uma garrafinha de álcool, que na hora que vai comer sempre passa. E eu estou com criança pequena, então não deixar essa interação das crianças, né? Porque isso é muito comum. Sempre chega uma criança querendo brincar com ela e às vezes a gente fala, não, então sim, mas põe a máscara, né? Se tem uma coisa que é bacana nas nossas praias, é essa brisa contínua que fica sempre soprando do oceano para a terra. Mas em tempos de pandemia, é aí que pode morar o perigo. Principalmente se a gente tem esse tipo de situação aqui, com várias mesas e cadeiras, uma atrás da outra. A regra dos 2 metros de afastamento, ela continua valendo. Mas qual é o problema que nós temos que prestar muita atenção? Normalmente, quando você coloca a sua barraca, o seu guarda-sol, você faz isso de forma a ficar de frente para o mar. O problema é que mesmo estando, por exemplo, a 2 metros de distância, se eu estou atrás de uma mesa, de uma barraca ou de um guarda-sol, o vento tem uma tendência de soprar do mar na direção da terra ao longo do dia, especialmente nos horários mais quentes. E como as pessoas acabam não utilizando máscaras enquanto estão na praia, e você deve utilizar máscaras enquanto você estiver na praia, você acaba tendo todo o fluxo, tudo que a pessoa respira, tudo que a pessoa exala, esse vento acaba levando para trás. E se você está atrás de uma barraca ou de uma mesa, você acaba recebendo todo esse conteúdo da respiração das pessoas. Pelo que a gente viu, pouca gente estava usando máscaras. Não foi o caso desta dentista, que foi passear com um sobrinho. A gente tem que proteger a gente e proteger o próximo. Porque o que eu vejo muito aí, inclusive, eu acho muito desumano. O pessoal sabe que está essa pandemia e sem máscara na praia. O secretário lembra uma outra prática muito comum no veraneio e que pode ser bastante arriscada. Você vai para uma casa onde você vai fazer o seu veraneio, não reúna famílias diferentes, ou seja, pessoas que não moram na mesma casa, para vir para essa casa comum de veraneio. Porque é esse encontro que vai fazer, eventualmente, todo mundo ter contato com o vírus. Basta uma pessoa só estar infectada. Certo fez esta família. Pouca gente na mesa e depois de comer ou beber, máscaras no rosto. Isso, exatamente. É o correto, né? A gente segue os protocolos para a segurança e bem-estar comum, né? Até porque você está com uma pessoa de mais idade na mesa. Né? Isso, a gente toma todos os cuidados por ela, né? Por todos os outros e principalmente por ela que está conosco. Estamos levando com as bênçãos de Deus, tudo vai dar certo, tudo isso vai passar. E uma última informação, a Secretaria de Saúde da Paraíba acaba de nos avisar que logo mais, às 8 horas, decola um avião do Amazonas, trazendo pacientes com Covid-19 para o HU aqui de João Pessoa. O JPB2 deste sábado, ao vivo para todo o estado, termina aqui. Assista agora a novela Haja Coração e depois ao Jornal Nacional. Boa noite e um ótimo domingo para você.